Alô, hoje é dia 30 de junho. É um dia meio nublado, está parcialmente nublado. O dia do julgamento. O dia da grande entrevista do século 21. Fora do jogo, ao declarar Bolsonaro inelegível, o TSE confirma que o consórcio STF Executivo quer governar o país sem oposição. Brasília, 9 de junho de 2017, 19 horas, por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral absolve a chapa Dilma Temer, acusada pelo PSDB de abuso do poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. Na ação protocolada no TSE para tentar reverter o resultado da eleição, a sigla mencionou o propinoduto descoberto pela Lava Jato, que abasteceu os cofres do PDT e do PMDB com dinheiro de empreiteiras sedentas por contratos com a Petrobras. No fim de 2015, o TSE aceitou analisar o caso. Com a Lava Jato em seu auge, delações premiadas sendo firmadas e revelações de corrupção envolvendo o PT vindo à tona praticamente toda semana, o desfecho do julgamento foi recebido com perplexidade por incontáveis brasileiros e ironizada por boa parte da imprensa. A chapa teria sido absolvida por excesso de provas. É brincadeira, né? Brasília, 30 de junho de 2023, 14 horas e 23 minutos, por 5 a 2, o TSE torna inelegível por 8 anos o ex-presidente Bolsonaro, condenado por críticas ao sistema eleitoral. Durante uma reunião com embaixadores ocorrida no ano passado, o então chefe do executivo levantou dúvidas sobre a transparência das urnas eletrônicas. Bolsonaro mencionou a investigação sigilosa aberta pela Polícia Federal sobre a invasão desses equipamentos por hackers ocorrida em 2018. Naquele ano, o código-fonte esteve nas mãos de um criminoso, o que poria em xeque o resultado do pleito. Em dezembro de 2022, o PDT entrou com ação contra Bolsonaro, prontamente acolhida pelo TSE. Diferentemente do que ocorreu com Dilma e Temer, em apenas 6 meses a corte concluiu o caso. É mais uma evidência da contaminação da justiça eleitoral por interesses públicos. E até hoje ainda fica na lembrança aquela frase, né? Isso tem que continuar, né? Isso deve continuar. Temer. Ao mover a ação contra Bolsonaro, o PDT viu a oportunidade de eliminar um fortíssimo adversário, como se o eterno candidato Ciro Gomes tivesse alguma chance contra Lula. É o que Bolsonaro disse, né? Vai ser pro WO em 2026, não vai ter concorrente. É isso que toda ditadura quer. Então tá, vamos lá. As acusações do partido, aí teve a votação, né? 5 a 2. Aí vamos aqui agora, no mesmo dia, né, em que Bolsonaro se torna inelegível, no mesmo dia, por coincidência, também na ditadura da Venezuela, torna a líder opositora Maria Corina inelegível por 15 anos. Lá já é uma ditadura aberta, né? Já tá todo mundo sabendo. O mundo inteiro sabe. E lá eles botaram logo 15 anos, né? Maria Corina Machado é proibida de exercer cargos públicos na Venezuela por 15 anos. Principal figura da oposição ao regime Nicolás Maduro na Venezuela, Maria Corina Machado foi declarada inelegível, segundo decisão da Controladoria Geral, divulgada pelo deputado José Brito nesta sexta-feira. A inabilitação de Maria Corina, de 55 anos, é atribuída a supostas irregularidades administrativas durante seu mandato como deputado de 2011 a 2014. Essa medida foi inicialmente imposta em 2015, com validade de 1 ano, mas foi estendida devido ao apoio dela às sanções dos Estados Unidos contra Maduro, conforme justificou a Controladoria. É assim que funciona, né? A justiça eleitoral era para valer até 2015, mas aí estendeu, vai até 2023. Assim também a senhora Carmen Lúcia falou, isso aqui falta de não é liberdade de expressão, mas
Só por enquanto, né? Aí vai passando por cima da Constituição. É assim que acontece com as ditaduras. Aqui nós já estamos na ditadura mesmo. Agora tem aqui o vídeo a entrevista do Bolsonaro, né? Vamos passar depois. Vamos para frente um pouquinho, sabendo que esse Tribunal Superior Eleitoral, TSE, não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma para julgar ninguém eleitoralmente. Sabem por quê? Nem TSE nem STF. Porque tudo isso está acontecendo por causa de uma coisa que eles não aceitam. Não sei, ninguém sabe por quê, mas eles não aceitam. Desde lá da década de 90 que vem se arrastando. O tal do comprovante do voto, gente. Vamos aqui, ó. Tem uma notícia, eu tava catando aqui, ó, alguma coisa rapidamente. Foi quando Câmara já aprovou PEC do voto impresso em 2015 e Senado ignorou o tema. Temos também aqui, ó, 28 de 12 de 2015. Eleições terão voto impresso a partir de 2018. Tá? E também tem outra aqui do G1. Câmara aprova pela primeira vez emenda de Jair Bolsonaro. Proposta aprovada na terça-feira prevê recibos em urnas eletrônicas. Com 25 anos na Câmara, o deputado diz sofrer discriminação. Ele disse que ele tem muitos projetos. Tem gente que diz que Bolsonaro não tem projeto, que a única coisa que ele fez foi sair do voto impresso. Sabe por quê? Porque alguns projetos, ele disse, dou para outro deputado apresentar, porque se pintar meu nome, não vai para frente. Alega que sentia discriminação na Câmara dos Deputados. Entre outros, um inquérito inicial lá atrás, que foi impetrado pelo PDT, na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência nas eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou qual projeto você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado. Eu falei, o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto, e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Qual país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje, por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa de Zé Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político, por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. Isso, curiosamente, né? Para não querer encher a bola do Zé Dirceu, então logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas seções do Brasil, ou muitas, tinham voto impresso. O PT começou a se interessar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você queria
acrescentar camadas de segurança, é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Folha de São Paulo, talvez esteja aqui em Brasília hoje, onde o Ortega prendeu todos os seus opositores. Lá na Nicarágua já tem mais eleição, por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação absurda, atos antidemocráticos. São alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos? Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Janine não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho, uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado, uma ditadura, eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome, pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá, lá no TSE, continuar o mandato do Lula. Afinal de contas, ele é um grande democrata. Um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência. E um massacre em cima de mim, por parte de alguns setores da sociedade, e também o Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim hoje se gabam que uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição, a contragosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero que tentaram matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Deu uma facada na barriga e hoje deu uma facada nas costas. Do próprio Senado, né? Juiz Brasil, aqui ó. STF derruba o voto impresso aprovado pelo Congresso. Essa aqui de quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, derrubou ontem a impressão do voto nas eleições que deveria vigorar a partir de 2014. A partir de 2014. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2009, gente. 2009, há quanto tempo isso está se arrastando? Durante a reforma eleitoral, ontem ela caiu por decisão unânime de 9 ministros que estavam na corte. Eles consideraram argumentos jurídicos e pragmáticos para retirar o artigo 5º da Lei 12.034, que determinou a impressão dos votos com o objetivo de permitir a conferência do funcionamento do sistema eletrônico de votação pelos partidos políticos. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, como sempre, novamente ela argumentou que se a medida fosse aplicada para as eleições de 2012, iria causar sérias dificuldades, como a realização de procedimentos paralelos de licitações, além do aumento, blá blá blá, gastos públicos. O autor da impressão de votos custaria mais de 1 bilhão, os costos públicos. Até parece que de lagosta de caviar eles não gastam isso, né? Segundo ela, haveria um aumento de 140% do custo de voto. Isso tudo é desculpa. Celso de Mello alertou para a necessidade de garantir a autenticidade.
como determina a Constituição. Ele não entende. Celso de Mello, graças a Deus que esse cara já foi. Cara, ele não é ministro não. É autenticidade. Autenticidade quer dizer autêntico, autenticação. O que é autenticação? Você tem um comprovante, você vai no cartório, você autentica o documento. É o que? Confere lá o papel que é original, autenticado. Então, mas não é, o voto eletrônico não é autenticado, né, seu Celso de Mello? Você precisa entender a nossa língua portuguesa. Eles distorcem de acordo com o bel prazer deles, né? Então é isso, gente. Olha, tá aqui, ó, só falando sobre Leonel Brizola. O ministro José Antônio Dias Toffoli afirmou que o sistema de votação eletrônica evoluiu muito no Brasil nos últimos anos e dispensa a impressão como meio de fiscalização. Ao longo do processo histórico brasileiro, sempre houve apenas um partido com restrições à urna eletrônica, o PDT de Leonel Brizola, lembrou Toffoli. E isso foi lá em 2009. Só que depois disso ainda teve outros, que teve o PSDB também. Isso depois desse caso aqui de 2009. O PSDB depois entrou com como é que é o nome daquele? O cara que disputou, o senador que disputou com a Dilma em 2014. Depois eles entraram também tentando colocar o voto impresso. Então, gente, isso aí vem se arrastando há muito tempo. Enquanto não resolver esse problema do voto impresso, não vai ter solução para sobre a verdade no país. A verdade, voto impresso, código-fonte, nada de ser revelado. São coisas que estão escondidas de todos, do povo. Só a meia dúzia que sabe o que está acontecendo lá. Então vou encerrar por aqui esse vídeo, né? Espero que tenham gostado. Valeu, obrigado a quem assistiu. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dá uma força aí. Valeu, obrigado.